Bom, gente, vamos lá então. A nossa sexta pequena decisão, mas que pode gerar uma grande transformação na nossa vida. Hoje o que eu quero falar é sobre a importância de nós encontrarmos aqueles que podem nos ajudar a melhorar. Encontre aqueles que te melhoram. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 13, versículo 20, diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Tem um outro texto também que diz assim, que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Então, os resultados da nossa vida, eles estão diretamente ligados às pessoas com quem nós andamos e com quem nós convivemos. Existe uma colocação que muitas pessoas inteligentes fazem, que nós somos a soma das pessoas com quem nós mais nos relacionamos. Não é as pessoas que nós conhecemos, mas é as pessoas com quem nós nos relacionamos. E de tanto eu ouvir isso, algumas pessoas dizem que são as 5, outras as 6, outras as 10 pessoas com quem a gente mais convive, que a soma delas vai gerar muito daquilo que nós somos. E eu já fiz, e eu gosto de escrever no papel aqui em cima da mesa, eu tenho um risca-rabisca, e eu já fiz esse exercício de pegar e colocar quem são as pessoas com quem eu mais me relaciono. Nós convivemos com muita gente, nós conhecemos muitas pessoas, mas quem são aqueles com quem você mais se relaciona, que você tem relacionamento, com quem você conversa, com quem você fala dos teus sonhos, dos teus projetos, as pessoas com quem você abre o seu coração. Essas pessoas, elas são determinantes na nossa vida. Eu gosto de uma história bíblica, a história de Naamã. Ele era um grande homem, mas ele tinha uma doença, ele era leproso. E uma menina que ela era uma israelita, escrava, uma jovem, uma pré-adolescente, que trabalhava para a esposa dele. E essa menina, ela diz o seguinte: se o meu senhor, que era Naamã, estivesse diante do homem de Deus, ele o curaria. Ou seja, uma empregada, uma menina escrava, mas que pensou no bem do seu senhor, pensou no bem daquele que era o seu dono, porque ela era escrava do seu chefe. E essa ideia, esse pensamento que a menina trouxe, fez com que Naamã fosse até Israel para ter um encontro com o profeta Eliseu. E Naamã ele se recusa a seguir a direção do profeta Eliseu, uma outra pessoa fundamental que Deus colocou na vida dele. Observe muito bem as pessoas de Deus que o próprio Deus coloca na sua vida. Observe as pessoas de Deus que estão ao redor de você. Eliseu foi até Israel e não seguiu, ele não gostou das orientações que ele recebeu do profeta de Deus. Mas aqueles que foram com eles, os funcionários, vamos dizer assim, de Naamã, disseram para ele: meu pai, olha que interessante isso, meu pai, se o profeta tivesse te pedido uma coisa difícil, você faria? Faria. Então por que você não faz uma coisa que é simples, que era mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Saindo um pouco fora da história, ele obedece, ele mergulha e ele é curado. Mas observe bem que três pessoas foram fundamentais para que Naamã alcançasse aquilo que ele tanto desejava. Uma menina escrava, mas que conhecia um Deus grande e verdadeiro, os seus funcionários, aqueles que trabalhavam para ele, porque é notório que ele era um bom chefe, porque os funcionários chamavam ele de pai. E o terceiro ponto, o homem de Deus que ele conheceu, que foi Eliseu. A junção dessas 3 pessoas, dessas pessoas que estavam ao redor da vida dele, trouxeram aquilo que ele tanto queria, que era uma cura. Ele era leproso, leproso era considerado uma pessoa impura. Então, baseado nesse texto das Escrituras, eu quero desafiar você a pensar
nas pessoas que fazem parte, que estão ao redor da sua vida. Quem são as pessoas? Como são essas pessoas? O que essas pessoas pensam? Qual é o Deus dessas pessoas? Quais são os sonhos dessas pessoas? Eu posso afirmar para cada um de vocês, uma pessoa certa pode ser uma bênção na nossa vida. Uma pessoa certa pode ser uma porta que vai se abrir para nós, que vai nos levar a lugares incríveis, assim como uma pessoa errada pode ser uma maldição na nossa vida. A influência de uma pessoa errada sobre nós pode, em vez de nos abrir horizontes, pode nos levar a ruas sem saídas. Então é muito importante, ou é determinante, e essa é uma grande escolha que nós temos que fazer, quem são as pessoas que nós temos ao nosso redor. Então eu desafio você a fazer esse exercício porque a gente tem que parar. Se a gente quer melhorar a nossa vida, nós temos que parar para analisar o caminho que nós estamos seguindo. Então escreve. Quem são as pessoas com quem você mais se relaciona? E aí você vai ver que tem pessoas ali que você não tem que eliminar, né? Mas que você tem que manter uma distância certa, porque pessoas podem estar te limitando. Pessoas podem estar atrapalhando os teus sonhos e os teus projetos e os teus objetivos de vida. Uma pessoa errada pode te afastar de Deus, pode te afastar de um futuro profissional, pode te afastar de uma faculdade. Uma pessoa que te dá um conselho errado, ela pode estragar a tua vida. E quem a gente ouve? As pessoas que estão mais próximas de nós. Então eu deixo esse 6º ponto para você aqui. Encontre os que te melhoram. Gente, olha só, vou lançar um novo desafio. O último vídeo já foi com um desafio, esse também vai. Então marque 3 pessoas que são importantes na sua vida. 3 pessoas que te ajudam ou te ajudaram a melhorar. Tenho certeza que essas pessoas vão ficar muito felizes com isso, elas vão se sentir honradas e a gente vai expandir cada vez mais essa corrente do bem. Então marca aí 3 pessoas que são importantes e que te ajudaram a melhorar, tá bom? E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis para a gente cada vez fazer crescer mais essa corrente do bem, tá bom? Até o próximo.